Ok. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Tatiane, sou professora de Geografia. Estou dando aula de expansão, uma novidade para o novo ensino médio, né? Que é uma aula de ensino híbrido. Gostei muito da participação de vocês, porque a aula teve várias visualizações e me mandaram perguntas no meu e-mail, né? Inclusive, teve uma aluna que pediu o meu WhatsApp para estar perguntando, mas você pode fazer as suas perguntas aqui mesmo, tá bom? Você assistiu a aula aqui pelo Centro de Mídias, aqui mesmo você pode colocar a sua pergunta e eu vou estar te respondendo imediatamente. Não precisa ficar com essa dúvida. Você pode passar ela aqui e eu coloco os slides para vocês e disponibilizo. Porém, os que quiserem continuar mandando pelo e-mail, porque trabalha, não tem tempo e não tá vendo a tempo real, não tem problema, tá? Mas não precisa ter vergonha, porque todo mundo teve alguma dúvida, ou já teve algum trabalho que não conseguiu fazer. Eu tive várias dúvidas durante a faculdade. Acho que eu fui uma pessoa que tive muitas dúvidas a vida inteira. Certeza é uma coisa que eu não tenho, então eu pergunto muito. Então, o fato de me perguntar várias vezes, para mim, isso não é um problema, tá? Pelo contrário, é um prazer, porque saber que o aluno gosta de geografia. Porque, em particular, eu acho que geografia é uma matéria maravilhosa e que vocês devem se aprofundar, porque o meio ambiente, ele é tudo na nossa vida. E o respeito com o meio ambiente é tudo na nossa vida. Então, nós vamos falar hoje sobre vulnerabilidade socioambiental no mundo contemporâneo, tá bom? Então, nós temos os slides e nós vamos acompanhar esses slides, ok? Será um prazer estar com você. Então, vamos lá. O que a gente precisa entender sobre isso? Definir e compreender o significado de vulnerabilidade socioambiental, abrangindo aspectos sociais, econômicos e ambientais. Estabelecer relações intrínsecas entre condições sociais e as condições ambientais, destacando uma vulnerabilidade para causar um impacto diretamente em alguns locais. O que seria vulnerabilidade socioambiental? Segundo Alves e Pessoas 2017, a vulnerabilidade socioambiental é definida em riscos sociais e ambientais e urbanos da interação do homem com o meio ambiente. Esses são os protagonistas da vulnerabilidade socioambiental. Nesse contexto, a transformação da sociedade contemporânea é o lugar em que o indivíduo vive e passaram a ser elementos determinantes para a qualidade de vida. Vamos voltar um pouco no que é geografia, e é o estudo do espaço, daquilo que está ao nosso redor. Se um indivíduo com falta de recursos, porque o Estado não atende como devia, ele não consegue, né, morar no centro. Ele vai para a periferia. Só que a quantidade do curso foi extremamente escassa, onde ele pode estar, para ele pagar um aluguel barato, ele vai para uma periferia até chegar a um local onde a princípio ninguém é dono. E ele vai construir a sua casa ali. Provavelmente de uma forma insalubre, né? É aí que vão surgir as favelas, as comunidades. Primeiramente, são comunidades afastadas dos centros e tem menos serviços públicos básicos, transporte,
iluminação, esgoto, educação. Se ele não constrói a casa dele de forma como deveria ser construída, ele pode sofrer danos e consequências enormes, né? Mas ele não tem condições financeiras, né? Então ele irá desmatar algum local. E isso gera uma série de questões. A vulnerabilidade socioambiental é resultante de diversos problemas enfrentados pelas populações, como questões sociais e ocupações em áreas ambientais, distantes do centro, desmatando e atingindo esses locais, que envolve principalmente as pessoas mais pobres, com baixo poder aquisitivo. A falta dos recursos econômicos acarreta a fragilidade das pessoas, que ao se instalarem nas áreas impróprias para a moradia, contribui com a degradação ambiental e com as privações socioambientais, expostas a riscos, assumindo perigos de ordem natural, como enchentes, desmatamento, deslizamentos de terra, doenças, a falta de serviços públicos básicos. O município de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, conhecido por suas belas praias, apresenta importantes características geográficas de impactos. Atesta a tese do doutorado desenvolvida no Instituto de Geociências da Unicamp, no município praiano. Mais de 30% de sua população residente em áreas de alta vulnerabilidade social. Segundo o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, o IPVS, esse dado pode ser somado de características ambientais que acabam por potencializar situações de riscos. Acidentes fatais, por exemplo, foram registrados nos últimos anos. O aumento da população, principalmente na década de 1980, segundo o geógrafo, aconteceu com a chegada das pessoas da região metropolitana de São Paulo, que depois de esgotadas todas as possibilidades da capital, passaram a trabalhar com o turismo do litoral. Agora, com investimentos recentes do governo paulista na região, novas populações com um monte de obras da construção civil e serviços locais para cidades mais frágeis e no ambiente, ajudando o mercado imobiliário e ilegível, porque não há uma razão de distribuição de território em relação ao Parque Estadual da Serra do Mar. Toda a população tem condições de reagir, desde que sua condição socioeconômica possibilite isso. Ninguém escolhe morar em uma área de risco. Ninguém escolhe morar em um local onde a sua cabeça está à beira de um machado. Como preservar esse local, né? E nós temos a possibilidade de equalizar isso sem que a área seja preservada e sem que a população seja afetada, porque tudo está sendo preservado. Esse é o segundo autor da pesquisa, O Desafio do Setor Público, em São Paulo. Logo, a vulnerabilidade socioambiental contemporânea, ela vai abarcar
duas situações. Por um lado, você vai ver o meio ambiente que será degradado, e por outro, você vai ver que surge pessoas que se colocam em situação de vida, de risco, não porque se colocam porque querem, pela impossibilidade de conseguir algo melhor. E cabe ao poder público, ao Estado, cabe a toda a sociedade agir de tal maneira para que esse tipo de coisa não ocorra mais. Mas nós temos também a nossa participação. Existem áreas que elas não devem ser ocupadas, né? Isso são áreas ambientais e nós sabemos disso. Uma pessoa, para estar naquela área, sabendo que ela corre o perigo de um deslizamento de terra, que ela corre o perigo da perca da sua própria vida e que ela corre extremos perigos, ela não estaria ali. Então, o que mais faz a moradia, na verdade, é a falta do poder aquisitivo, né? Porque aí a pessoa vai e constrói uma casa em frente ao rio, aí reclama quando o rio ele transborda. Mas na verdade, aquele pedaço, ele é um pedaço do rio, né? Então isso é um problema mais governamental do que ambiental. Porque o meio ambiente, ele tá ali, ele tem que ser preservado. Se está ali naquela área, ela tá ali para comportar a chuva. Se tem casas naquele local, aquelas casas serão alagadas. E com esse alagamento, as pessoas elas vão perder. E muitas podem perder até a própria vida. Porque elas estão expostas a mais doenças, como leptospirose, como falta de saúde, né? Falta de saneamento básico, porque para você sair para trabalhar, muitas vezes você vai precisar passar por um esgoto. O rio, né, que tá ali, ele tá de frente com você, uma hora ele vai dar um problema, né? Em São Sebastião foi um problema bem maior, nós temos vários problemas. Então tá na hora de nós olharmos a preservação ambiental e fazermos a nossa parte. Qual é a sua parte? Lugar de lixo é no lixo, né? Nós não podemos tirar as pessoas daquela região. Isso cabe aos nossos governadores, aos nossos governantes, mas cabe a nós selecionarmos. Então façam escolhas certas, escolhas assertivas, para que não haja tantas tragédias, tantos deslizamentos, né? Que cada vez mais nós estamos vendo deslizamentos de terra, alagamentos, que a cidade ela não está suportando, né, a quantidade de pessoas que estão vindo e estão ocupando aquelas regiões, transformando elas em comunidades, né, as antigas favelas, né, que agora nós estamos conhecendo como comunidades que estão às beiras dos rios, que sofrem por deslizamento de terra, né? O desmatamento também sofre muito com isso. Então, vamos fazer a nossa parte, tá bom? Pessoal, o lugar de lixo é no lixo. Se cada um cuidar da sua parte e fazer um pouquinho pelo meio ambiente, nós vamos estar preservando a vida de muitos e a nossa saúde e a saúde deles. E cobrar, né? Cobrar o poder político, né? O legislativo, o executivo, né? A sua obrigação com o poder do Estado, tá? Eu finalizo essa aula por aqui. Nossa única arma e solução para isso é o nosso voto. Então, quando for votar, votem direito e votem bem. Um beijo para todos vocês, até a próxima. E qualquer dúvida é só chamar. Fiquem com Deus, que a paz esteja com todos vocês. Até a próxima.